do segundo, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar aqui, tá? Eu vou dar o direcionamento para vocês como trabalhar na parte de óptica com as lâminas de faces paralelas, tá? Então, o que é uma lâmina? Nada mais é do que um vidrinho, tá? É um vidrinho com uma determinada espessura. Imagina um vidro de uma janela que seja lisa, uma superfície lisa de vidro e que tenha uma determinada espessura. Essa espessura, ela vai ter que ser levada em consideração, tá? Então, o que vai acontecer, ó? O raio de luz, ele vai estar incidindo na superfície dessa lâmina e aí ele vai sofrer um desvio em relação ao caminho normal que ele atravessaria. Então, se, né, não houvesse mudança de meio, no caso do ar para o vidro, o raio de luz continuaria o seu caminho normal, porém, devido à refração, esse raio é desviado por uma distânciazinha que a gente chama de D, tá? Dependendo de fatores como, por exemplo, a espessura dessa lâmina. Olha só, lâmpada não, lâmina, né? Então, imagina aqui, ó, eu destaquei de cores para vocês. Eu teria como I o ângulo de incidência em relação à reta normal, que é a reta perpendicular à superfície da lâmina, tá? E aí, em azulzinho aqui, eu tenho o meu ângulo do meu raio refratado. Observando que o raio refratado, ele aproxima-se em relação ao normal, porque do ar para o vidro a refringência é maior, tá? Então, o R é menor do que o I. E se o ângulo não desviasse, a gente teria essa partezinha aqui que tá em preto, que é o que eu tô chamando do quê, ó? Se eu sei que tudo é I, e a parte que refratou aqui é o R, essa parte que tá em preta é tudo menos o R. Como tudo é o I, eu vou chamar de I menos R. Você consegue enxergar que isso daqui tudo, a junção do preto mais o azul, daria o ângulo I, tá? Então, a parte que eu descontei do ângulo I é essa parte R, que eu sei que é o tanto que esse raio refratado aproximou da normal. Porém, se ela seguisse o caminho sem a refração, eu teria essa continuação aqui, tá? Eu sei que tudo é I, e se essa parte é R, a parte preta é I menos R, tá? Então, na verdade, eu consigo destacar aqui uma forma geométrica, né? Um triângulo. Bom, qual lei que está descrevendo para nós o processo da refração? É a lei de Snell. Toda vez que a gente trabalha com refração, gente, aí você tem que recordar lá o fundamento da refração, que é a lei de Snell. Ou seja, o índice de refração do meio 1, que no caso aqui é o ar, tá? Vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2, no caso aqui tá passando do ar para o vidro, vezes o seno do ângulo de refração do meu ângulo R, tá? Que expressão que eu vou escrever aqui, olha. Analisando esse desenho, eu consigo chegar à conclusão que nesse triângulozinho verde aqui, olha só, se eu estiver trabalhando com esse triângulo verde, o seno desse ângulo que eu chamei de I menos R o que é um seno? É um cateto oposto por uma hipotenusa. Para esse meu desenho aqui, o cateto oposto seria o D, e a hipotenusa, né, em relação a esse ângulo aqui, é o X. O que eu chamei de X? Eu chamei de X esse pedaço aqui, tá? Cateto oposto pela hipotenusa. É o meu D sobre X. Então, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. O seno do ângulo I menos R vai ser D sobre X, tá? Aqui eu chamei de X. E quem que seria o cosseno do R, a relação fundamental? O cosseno do ângulo R, ele daria a espessura E. Ó, o meu ângulo R, que eu tô trabalhando agora como referência, é o meu ângulo do raio refratado, tá? O cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Então, faltou aqui só
eu destacar. Isso aqui você já sabe, né? Ou pelo menos já deveria ter na ponta da língua, a relação trigonométrica, tá? Quem que vai ser o cosseno de R? Vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o meu x. Então, na verdade, vai dar o cateto adjacente, é a própria espessura da lâmina. Tô com a lâmpada na cabeça. Cateto adjacente é a própria espessura da lâmina sobre x, que é a minha hipotenusa, esse mesmo traço que tá separando aqui, ó. Então, você observa que eu tenho dois triângulos formados. Eu tenho esse triângulo que é entre o raio refratado e a normal, e tenho esse triângulo que seria se o raio não refratasse e o raio refratado. É isso que tá dando o desvio para mim. O que eu vou fazer agora com essas duas relações que eu escrevi, com essas duas relações trigonométricas? Eu escrevi essas relações para que eu consiga chegar em uma terceira equação, no qual eu consiga calcular quanto que vale esse desvio, de quanto que é esse desvio, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo comum nas duas equações, que é o x, e vou isolar o x, tá? Então, se eu isolar o x para a primeira equação, colocar 1 aqui embaixo, multiplicar cruzado, eu vou chegar à conclusão que o x dessa primeira equação é igual a d sobre seno de i menos r. E, isolando o x para a segunda equação, vai ficar e sobre cosseno de r. X da equação de cima é igual ao x da equação de baixo. É o mesmo x que eu estou tratando. Portanto, essa igualdade aqui é válida, tá? Essa igualdade é válida, porque eu estou tratando o quê? Do mesmo x. O que vai acontecer, portanto? Desvio. Eu vou isolar o d, né? Eu estou trabalhando aqui, ó, que o desvio vai ser o quê? Isso daqui vai passar multiplicando aqui em cima e vai ficar todo mundo sobre cosseno de R. O desvio é a espessura da lâmina vezes o seno de I menos R sobre cosseno de R. Essa equação, ela cai bastante nos exercícios que cobram o desvio, tá? E aí, se você olhar somente ela, fica uma coisa confusa para entender. Por isso que eu tive o trabalho de fazer a demonstração para vocês. Se você só decora a fórmula sem entendê-la, a probabilidade de você esquecer é muito maior do que se você entende agora o raciocínio que eu tive para chegar nessa equação, tá? Então, eu gostaria que você fizesse todo esse passo a passo no seu caderno, pega uma folha, faça o desenho, escreva as relações trigonométricas e associe essas relações trigonométricas com os triângulos da sua figura. Faça esse exercício para você aprender significativamente física, tá? Porque, logicamente, que na hora de calcular o desvio, você só vai substituir. Mas o porquê disso daqui, você tem que entender, tá? Então, uma lâmina vai funcionar como um meio onde ocorre refração. Então, ó, o raio tá vindo ar, vidro refratado e ar de novo. Observe que o raio que sai, ele é paralelo ao raio que chega, tá? Então, aqui na sua apostila, você vai ver escrito que tá aqui, ó, na página 172. Os raios incidentes e emergentes são paralelos quando a lâmina está envolta por um mesmo meio homogêneo e transparente. Por quê? O ângulo I de saída é igual ao ângulo I de chegada, porque o meio é o mesmo, ó. Ela tá vindo do ar para o vidro e voltando para o ar, tá? Então, R é o tanto que refratou, I menos R seria tudo menos o pedacinho. Esse pedacinho aqui vale I menos R. E a gente utilizou ele para encontrar o desvio da lâmpada, da lâmina, juntamente com... Meu Deus do céu, gente. A gente usou ele para calcular o desvio da lâmina, juntamente com o seno, tá?
Então, fica aí para vocês a nossa videoaula. Agora eu vou gravar uns exercícios.